sou bolsista no Grupo Universitário de Investigações em Herbologia e vou falar um pouco sobre a variabilidade da resistência a herbicidas em Echinoclorus gali em função da modalidade de aplicação. É impossível se pensar em altas produtividades de arroz sem um manejo eficiente das plantas daninhas, o que tem sido um problema cada vez mais recorrente nas lavouras, devido à evolução para a resistência das plantas daninhas, as quais acabam escapando do controle e muitas vezes nos deparamos com lavouras em ponto de colheita nessa situação aqui, onde já foi perdido grande parte do potencial produtivo. Uma das principais ladrões de produtividade do arroz é Echinoclorus gali. Isso se deve à alta incidência de bióticos resistentes a duas das principais ferramentas utilizadas no controle químico, que são os herbicidas inibidores da LS e quinclorac. E esses casos de resistência cada vez mais complexos têm levado a uma grande dificuldade de controle e um aumento de custo da lavoura. Portanto, o entendimento desses mecanismos de resistência é fundamental na busca por estratégias de controle mais eficientes e que mantenham a rentabilidade da produção. O objetivo desse trabalho foi avaliar a variabilidade existente em populações de Echinoclorus gali quanto à resistência a herbicidas aplicados em pré ou em pós-emergência. Foram utilizados 16 bióticos de capim-arroz e 3 herbicidas, sendo 2 deles inibidores da LS, porém de grupos químicos diferentes, o imazethapir e penoxsulam, e um herbicida auxínico, que é o quinclorac, aplicados em 3 doses sobre esses bióticos, a dose de 0, que foi testemunha, meia dose e uma dose cheia de bula. E essas aplicações foram realizadas em pré e pós-emergência. O experimento foi conduzido numa casa de vegetação climatizada, em delineamento inteiramente casualizado. As aplicações em pré-emergência aconteceram um dia após a semeadura de 10 sementes por vaso, e as aplicações em pós-emergência foram realizadas quando as plantas atingiram um estágio de 3 a 4 folhas. As aplicações foram realizadas na câmara de pulverização automatizada, com volume de caldo de 200 litros por hectare. Os dados sofreram análise de variância estatística e teste de comparação de médias de TUC a 5%. A variável analisada foi o controle visual aos 21 dias após o tratamento. Então, de resultados. Primeiramente, podemos dizer que o biótipo MOST 51 foi resistente aos 3 herbicidas testados, ou seja, sempre escaparam plantas, tanto em pré como em pós-emergência. Os biótipos 424, 386 e Camac 01 foram resistentes aos herbicidas imazethapir e penoxsulam. O biótipo Arroio Grande e o biótipo 354 foram resistentes a imazethapir e quinclorac. 8 desses biótipos foram resistentes somente a imazethapir. E o biótipo SUSP e IRGA 03 foram suscetíveis aos 3 herbicidas testados. Essas diferenças nos padrões de resistência podem ser explicadas pela variabilidade genética existente entre populações, onde foram encontradas mutações no gene LS de alguns biótipos sequenciados, o que impede com que a molécula herbicida se ligue à enzima-alvo, impedindo sua ação. Em outros casos, foram identificados em estudos anteriores uma capacidade maior nesses biótipos de expressar genes que codificam enzimas detoxificantes, ou seja, eles têm um incremento de metabolização. E esses 2 mecanismos de resistência nem sempre são isolados, ou seja, uma população pode apresentar essas 2 estratégias para a resistência. E a eficiência de controle em função da modalidade de aplicação variou? Não? Podemos dizer que sim, para todos os biótipos resistentes. Ou seja, podemos tirar, por exemplo, aqui o biótipo MOST 51, o qual em pós-emergência não se teve nenhum controle para nenhum herbicida testado, e em pré a variação desse padrão de controle foi de 50% até 76,25%. Então, as conclusões que a gente pode ter: que diferentes mutações no gene LS causam diferentes padrões de resistência cruzada a herbicidas desse mecanismo de ação. A complexidade da resistência passa por mecanismos relacionados ao local de ação e não relacionados ao local de ação. Ou seja, não se pode excluir a possibilidade de um biótipo ter os 2 mecanismos de resistência e, portanto, conferindo padrões de resistência múltipla e cruzada diferente entre populações. As aplicações em pré-emergência tiveram um melhor controle, provavelmente devido à menor capacidade de metabolização do herbicida por capim-arroz quando em estágio de planta. A modalidade de aplicação de herbicidas afeta na eficiência de controle de populações de capim-arroz resistentes, ou seja, o mesmo herbicida aplicado em pré-emergência tem uma maior eficiência de controle que o mesmo quando aplicado em pós. Por hora era isso, obrigado pela atenção e queria agradecer a todos os envolvidos nesse trabalho.